O facho de luz oscilava sem parar nas mãos tremorosas de Julian Hale enquanto ele avançava pela escuridão. Ao subir a antiga estrada de cascalho sob o manto da noite gelada, ele tentava se convencer de que tudo não passava de paranoia infundada. Um voo cancelado no aeroporto e um aperto incômodo no peito pareciam ser apenas o cansaço acumulado após meses de trabalho frenético, faltando exatamente 3 dias para o seu casamento. No entanto, no momento em que alcançou a entrada do velho celeiro de carruagens nos fundos da propriedade de sua mãe, o feixe luminoso não conseguia ficar parado porque seus próprios braços tremiam incontrolavelmente diante da cena estarrecedora que acabara de presenciar. Pendurada na estrutura de madeira do telhado com os pulsos fortemente amarrados acima da cabeça estava uma figura humana. Um pedaço de pano grosso cobria e apertava sua boca com firmeza, e suas pernas dobradas davam a entender que ela já havia esgotado todas as suas forças para resistir às cordas há horas, passando apenas a rezar em silêncio. Era Helena, sua governanta de confiança, a mulher que cuidava com dedicação exemplar da mansão de sua mãe há 11 anos consecutivos. Aquela mesma pessoa que havia decorado com perfeição a maneira exata como ele gostava do seu café matinal antes mesmo que ele próprio percebesse suas preferências. Que passara noites em claro ao lado do leito de sua mãe durante 3 internações hospitalares difíceis e que 3 dias atrás o encarara do outro lado do balcão da cozinha com um olhar profundo como se tentasse desesperadamente lhe transmitir uma mensagem urgente antes de desviar o rosto em silêncio. Ele permaneceu paralisado no mesmo lugar. Não conseguia dar um passo à frente, não naquele primeiro instante. Isso porque logo atrás dela, preso em uma segunda trave de madeira, balançava um segundo pedaço de corda trançado em formato de laço executório, movendo-se suavemente de um lado para o outro como se alguém o tivesse soltado há pouquíssimos minutos. Julian Hale havia construído um próspero império no ramo da hotelaria internacional do absoluto zero, contando unicamente com a honra do sobrenome de seu pai e uma determinação inabalável que beirava a teimosia. Ao longo de sua carreira corporativa, ele negociara pessoalmente com homens poderosos e cruéis cujos sorrisos carregavam muito mais perigo e ameaça do que os punhos fechados da maioria dos indivíduos comuns. Ele realmente imaginava que conhecia com clareza a sensação do medo verdadeiro. Contudo, ele estava completamente enganado. Aquilo era algo inédito e infinitamente pior. Helena, ele sussurrou com a voz embargada. Os olhos da mulher se abriram instantaneamente e por cima do pano que a silenciava eles se encheram de lágrimas de forma imediata. Não eram lágrimas de alívio por ter sido encontrada, mas sim um sinal desesperado de aviso. Ela balançava a cabeça energicamente de um lado para o outro tentando alertar-luz sobre o perigo iminente mesmo estando naquela situação deplorável e extrema. Foi exatamente naquele instante decisivo, faltando apenas 72 horas para subir ao altar, que Julian Hale compreendeu com uma clareza avassaladora que fez seu sangue congelar nas veias. A mulher com quem ele estava prestes a compartilhar sua vida e patrimônio não era absolutamente nada do que fingia ser, e qualquer coisa que Helena tivesse descoberto sobre o passado dela quase lhe custara a própria vida. Para compreender detalhadamente como ele acabou parado na porta daquele celeiro abandonado na escuridão, é necessário retornar 6 meses no tempo, conhecendo uma versão de Julian que ainda acreditava cegamente na ilusão que havia criado para si mesmo. Aos 45 anos de idade, sob qualquer análise externa e superficial, ele era a perfeita imagem de um homem plenamente realizado. O renomado grupo hoteleiro Hale possuía estabelecimentos de altíssimo luxo espalhados por 4 continentes distintos. O rosto de Julian estampava as capas das 2 revistas de negócios mais prestigiadas do país apenas naquele ano. Ele pilotava um automóvel esportivo cujo valor superava o preço da maioria das residências familiares e morava em uma propriedade histórica que pertencia à sua linhagem há 3 gerações completas. Tratava-se de um imponente solar de pedra situado a 1 hora de distância da metrópole, cercado por extensos pomares de maçãs que seu avô havia plantado com as próprias mãos no século passado. Apesar de todas as conquistas materiais, Julian carregava consigo uma solidão profunda e dolorosa que nenhuma quantidade de dinheiro jamais fora capaz de amenizar. Seu pai havia falecido subitamente 6 anos antes, vítima de um ataque cardíaco fulminante enquanto trabalhava em seu escritório particular. E Julian não herdara apenas o comando dos negócios familiares, mas também um silêncio pesado e opressivo que parecia nunca mais abandonar os corredores da casa. Sua mãe, Margaret, tornara-se visivelmente frágil com o passar dos anos. Sua mente ágil e seu humor refinado foram gradualmente apagados pelo luto prolongado e mais recentemente pelos primeiros sinais evidentes de perda de memória recente, um diagnóstico que aterrorizava Julian muito mais do que qualquer tentativa de fusão hostil por parte de seus concorrentes comerciais. Ele nunca havia se casado.
Chegara perto disso uma única vez quando estava na casa dos 30 anos, mas a noiva da época optou por deixá-lo para ficar com alguém que dispusesse de mais tempo livre para lhe dedicar. Ele repetia para si mesmo que não havia espaço para arrependimentos em sua jornada diária. Era uma mentira conveniente e no fundo de sua alma ele sempre soube disso. O que Julian verdadeiramente almejava mais do que a próxima aquisição milionária ou a próxima manchete de destaque nos jornais era algo dolorosamente simples e genuíno. Ele desejava uma casa que voltasse a ter o calor humano de antigamente antes que a cadeira de seu pai ficasse definitivamente vazia na cabeceira da mesa de jantar. Ele ansiava por encontrar alguém que passasse pela porta de entrada e demonstrasse alegria verdadeira ao vê-lo chegar do trabalho. Ele acreditou ter encontrado essa conexão perfeita quando conheceu Vivian Castelhano. Ela tinha 34 anos, exalava uma elegância natural e fluida que fazia o esforço das outras pessoas parecer desajeitado e surgir em sua vida durante um baile de gala beneficente há 8 meses. Naquela noite ela vestia um elegante vestido verde e demonstrava uma autoconfiança ainda mais impressionante. Ela ria com entusiasmo de suas piadas antes mesmo que ele chegasse ao final da frase e questionava sobre o estado de saúde de sua mãe, demonstrando o que parecia ser um carinho genuíno e profundo. Em menos de 3 meses de convivência intensiva, Julian a pediu em casamento. Com 5 meses de relacionamento, ela já havia se mudado praticamente com todos os seus pertences para o solar da família, transformando os ambientes de acordo com seus próprios gostos pessoais. Cortinas sofisticadas substituíram as antigas, novos jogos de porcelana foram comprados, promovendo uma substituição lenta, gradual e constante de tudo o que lembrasse a casa original construída pelo pai de Julian. Helena Reis fora a única presença constante e inabalável ao longo de todo esse processo de transição. Com 30 anos de idade, ela possuía aquela postura discreta de quem aprendeu desde muito jovem que chamar atenção nem sempre era algo seguro. Ela se movia pelos cômodos do solar com a familiaridade de quem fora criada entre aquelas paredes de pedra, embora trabalhasse ali há apenas 11 anos, tendo iniciado suas funções quando tinha apenas 19 anos de idade. Ela viera de um pequeno vilarejo litorâneo, trazendo consigo apenas uma mala de roupas surradas e uma carta de recomendação assinada por um conhecido da família. Margaret Hale olhara fixamente para as mãos firmes e o olhar transparente da jovem e a contratara imediatamente no mesmo dia. Helena era mãe solteira de uma adorável garotinha chamada Sofia, de 7 anos, a quem criava com extremo amor e dedicação em uma pequena casa alugada a 15 minutos da propriedade principal. Ela falava da filha com o mesmo brilho nos olhos com que as pessoas costumam descrever milagres divinos. A maior parte de seu salário era enviada mensalmente para sua própria mãe, que criara 4 filhos com a renda modesta de um marido pescador. E Helena jamais proferira uma única reclamação sobre suas lutas diárias. Ela nunca se queixava de nada, nem mesmo quando suas jornadas de trabalho se estendiam até altas horas da noite, ou quando Vivian, nos primeiros meses de namoro com Julian, começara a tratá-la como se ela fosse apenas um objeto de decoração que ocasionalmente necessitava de ordens diretas. Julian gostava genuinamente de Helena. Ele depositava nela uma confiança total e absoluta, do tipo reservado apenas àquelas pessoas que mantêm o funcionamento impecável de uma família em silêncio enquanto você está ocupado demais ou imerso no luto para notar os detalhes. Era Helena quem se lembrava da data de aniversário de seu falecido pai todos os anos, colocando uma única rosa branca sobre a lareira sem que ninguém precisasse pedir. Foi ela quem percebeu, muito antes do próprio Julian, que Margaret começara a esquecer o nome dos cômodos da própria residência e, de forma carinhosa e sem alardes, garantia que sempre houvesse alguém por perto para auxiliá-la com gentileza. Por essa razão, quando após 4 meses de noivado Helena começou a demonstrar um comportamento estranho e esquivo na presença de Vivian, Julian notou a alteração imediatamente. Ele apenas não possuía a capacidade de compreender o motivo real naquele momento inicial. As mudanças começaram com pequenos detalhes imperceptíveis para estranhos. Helena, que durante 11 anos jamais faltara um único dia de trabalho, pediu licença médica 2 vezes no espaço de um único mês. Ela deixou de encarar Vivian nos olhos durante o serviço do café da manhã. Em uma determinada tarde, Julian entrou no antigo escritório de seu pai, um cômodo pelo qual Vivian passara a demonstrar um interesse totalmente atípico, insistindo que o espaço precisava ser modernizado urgentemente, e encontrou Helena parada, de forma rígida, ao lado da escrivaninha antiga. Ela ostentava uma expressão cautelosa e defensiva no rosto, como se tivesse sido flagrada cometendo algo errado, muito embora nenhum objeto do ambiente parecesse ter sido deslocado. "Está tudo bem por aqui?" perguntou Julian ao se aproximar. "Sim, senhor", respondeu ela com uma voz extremamente controlada e baixa. "Estava apenas tirando o pó dos móveis."
No entanto, não havia pano de limpeza ou espanador em suas mãos naquele momento. Julian optou por ignorar o fato e prosseguir com sua rotina. Ele tinha o lançamento de um novo complexo hoteleiro em Singapura para organizar reuniões com o conselho administrativo que se estendiam até a meia-noite e os preparativos de um casamento grandioso que Vivien assumira quase inteiramente. Ela insistia categoricamente para que ele não se preocupasse com nenhum detalhe organizacional, alegando que fazer aquela festa impecável era o presente especial dela para ele. Ele dizia a si mesmo que estava apenas exausto pelo excesso de compromissos. Ele repetia uma série de justificativas para si mesmo durante aquela primavera porque acreditar nelas era infinitamente mais simples e confortável do que encarar a realidade dos fatos. A primeira fissura real e visível naquela estrutura de aparências ocorreu em uma terça-feira chuvosa no início da primavera, 6 semanas antes da data marcada para a cerimônia. Julian retornou para casa tarde da noite vindo da sede da empresa e encontrou a cozinha totalmente às escuras. Helena estava sentada sozinha em uma mesa pequena próxima à despensa com as mãos cruzadas ao redor de uma xícara de chá intocada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados pelo choro recente de uma forma que fez o estômago de Julian se contrair de apreensão. Helena, o que aconteceu com você? Questionou ele se aproximando rápido. Ela ergueu a cabeça e por um breve segundo de vulnerabilidade Julian viu uma expressão de puro terror estampada em seu rosto antes que ela tentasse recompor a postura formal. Não foi nada, Sr. Ryle. Eu estou perfeitamente bem. Você me chama apenas de Julian há mais de 6 anos, lembrou ele suavemente. Um sorriso triste e contido surgiu nos lábios da governanta. Antigos hábitos às vezes retornam sem pedirmos licença. Julian puxou uma cadeira e se sentou de frente para ela, ignorando completamente a pilha de contratos urgentes que aguardavam sua assinatura no escritório. Por favor, me conte o que está acontecendo. Ela hesitou por um período tão longo que ele chegou a imaginar que não receberia resposta alguma. A senhorita Castellano me pediu para ajudá-la com uma tarefa específica hoje à tarde no escritório do seu falecido pai. Ela queria que eu encontrasse a chave original da gaveta inferior da escrivaninha, aquela que permanece trancada desde o falecimento dele. Os dedos de Helena se apertaram com força ao redor da xícara fria. Eu disse a ela que não sabia onde a chave estava guardada. Ela não acreditou em mim de forma alguma. Ela me disse uma frase muito específica. Ela disse o que exatamente? Pressionou Julian. Não tem importância, Sr. Ryle. Ela disse que pessoas que recusam cooperação não costumam manter seus empregos por muito tempo nesta residência. Helena finalmente encarou os olhos de Julian e havia em seu olhar algo que transcendia o medo ou a raiva. Era a exaustão profunda de alguém que vinha sendo ameaçado em silêncio e não tinha a quem recorrer para pedir socorro. Eu tenho uma filha pequena para sustentar, Sr. Ryle. Eu preciso desesperadamente deste trabalho para manter minha família. Por isso pedi desculpas e disse que procuraria a chave novamente. Desde aquele momento não consegui pregar os olhos para dormir. Julian sentiu uma sensação gélida percorrer seu peito. Não era ainda uma suspeita aberta em relação à sua noiva, mas sim um incômodo crescente e sem nome. Aquela gaveta da escrivaninha permanecia trancada desde o dia em que meu pai partiu. Não há nada relevante guardado ali além de cartas antigas de negócios e documentos pessoais sem uso. Eu vou conversar pessoalmente com a Vivien sobre isso. Por favor, não faça isso, implorou Helena com uma urgência repentina na voz. Se ela descobrir que eu conversei com o senhor sobre esse assunto, as coisas vão ficar infinitamente piores para o meu lado. Ele deveria ter investigado a fundo naquele exato momento. Mais tarde ele reencenaria aquela conversa em sua mente centenas de vezes, alimentando um sentimento de culpa por ter deixado o assunto de lado com tanta facilidade. Ele se deixou distrair por uma ligação telefônica vinda de Singapura pela chegada de sua mãe à cozinha perguntando confusa que dia da semana era, e pelas 1000 pequenas exigências de uma rotina corporativa que parecia nunca deixar espaço para a única conversa genuinamente importante. Julian comentou o assunto de forma sutil com Vivien durante o jantar 2 dias depois, mencionando que preferia que os funcionários não fossem solicitados a mexer nos pertences pessoais de seu pai sem a sua presença. Vivien deu uma risada leve e despreocupada. Beijou seu rosto com carinho, chamou a si mesma de descuidada e explicou que apenas desejava encontrar fotografias antigas da infância dele para montar um vídeo de homenagem durante a festa de casamento. Foi uma resposta tão calorosa, natural e plausível que o desconforto de Julian se dissolveu quase por completo. Quase. Isso porque 2 dias após aquele jantar Helena simplesmente não compareceu ao trabalho. Quando Julian discou para o telefone celular dela para saber o que havia acontecido, a ligação foi direcionada imediatamente para a caixa de mensagens vocais.
Algo muito antigo e instintivo dentro dele recusou-se a ficar em paz durante todo o restante daquela semana. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo frenético e acelerado exatamente como costuma acontecer antes que as coisas se desmoronem por completo. Helena retornou ao serviço 3 dias depois, visivelmente mais magra, extremamente silenciosa, e oferecendo apenas a justificativa vaga de que enfrentara uma emergência familiar grave. Ela deixou de trazer a filha Sofia para visitar a propriedade nos finais de semana, interrompendo um pequeno ritual de alegria que Margaret Hill tanto adorava, vendo a garotinha correr pelos pomares enquanto a mãe trabalhava. Quando Julian perguntou sobre a menina, Helena alegou que Sofia estava resfriada. Quando ele voltou a perguntar na semana seguinte, ela respondeu que a filha estava atolada de tarefas escolares. Enquanto isso, o domínio de Vivien sobre a administração da casa se tornava cada vez mais rígido e absoluto, de formas que Julian estava ocupado demais para perceber inteiramente. Ela assumira a troca de correspondências com os organizadores do evento, o serviço de buffet e até mesmo parte da agenda pessoal de Julian, posicionando-se como uma figura indispensável, uma parceira zelosa que apenas desejava aliviar suas cargas de trabalho. Ela contratou um novo encarregado de manutenção para os prédios anexos da propriedade, um homem robusto, calado e intimidador chamado Reeves. Julian o conhecera uma única vez e jamais simpatizara com sua atitude. Vivien entregara a ele as chaves do velho celeiro de carruagens e do depósito de ferramentas sem sequer mencionar o fato a Julian. Quando ele comentou suavemente que Reeves parecia prestar contas exclusivamente a ela, Vivien desdenhou da observação, dizendo que ele tinha um império hoteleiro para administrar e deveria deixar as pequenas tarefas domésticas sob o controle dela. Ele permitiu que ela assumisse tudo. Que Deus o perdoasse, mas ele permitiu simplesmente porque era muito mais fácil do que encarar o fato de que ainda sabia muito pouco sobre a mulher com quem estava prestes a se casar. Era mais fácil do que enfrentar o pressentimento sombrio que crescia no fundo de sua mente sempre que observava Vivien caminhar pela propriedade como se já fosse a única proprietária do local. O ponto de virada definitivo ocorreu em uma quinta-feira chuvosa, 10 dias antes do casamento, através de uma ligação telefônica que deveria ter sido totalmente corriqueira. Julian estava em Singapura finalizando os últimos detalhes contratuais da abertura do novo hotel quando sua mãe ligou para ele. Margaret raramente fazia ligações internacionais direta. Naqueles tempos cabia quase sempre a Helena transmitir os recados familiares. A voz da idosa do outro lado da linha soava fina, trêmula e confusa de uma maneira que o aterrorizou mais do que qualquer crise financeira global. Julian, meu filho, onde está a Helena? Perguntei a ela pelo meu chá há mais de 1 hora e não consigo encontrar lá em lugar nenhum da casa. O novo funcionário Reeves me disse que ela foi embora mais cedo para casa. Isso não parece nada com o comportamento dela. E não parecia mesmo. Em 11 anos de serviços prestados, Helena jamais deixara Margaret sozinha sem avisar previamente a alguém da família. Julian ligou para o celular de Helena e caiu novamente na caixa postal. Ele discou para o número da mãe de Helena, o único contato de emergência registrado em seus arquivos há anos. A voz assustada de uma senhora respondeu ao telefone informando que não tinha notícias da filha há 2 dias e também estava tentando contato em desespero. Ela contou que Sofia estava sob seus cuidados e que Helena dissera apenas que precisava resolver um assunto urgente e ligaria em breve. Julian estava parado em uma suíte de luxo a mais de 12.000 quilômetros de distância de sua casa e cada fibra de seu corpo gritava que algo profundamente perigoso e errado estava acontecendo. Ele cancelou imediatamente todas as reuniões restantes do dia. Ele optou por não avisar Vivien de que estava retornando antecipadamente, uma decisão que mais tarde ele reconheceria como o único instinto verdadeiramente correto que tivera em meses. Ele orientou sua secretária a manter sua viagem em absoluto sigilo, contratou um voo particular que o fez pousar de volta à propriedade às 11 horas da noite em vez da tarde do dia seguinte e dirigiu seu próprio carro pela estrada de cascalho na escuridão, apagando os faróis no último quilômetro do percurso. Ele não sabia exatamente o motivo de agir assim, apenas sentia que não podia mais confiar na aparência pacífica que a casa demonstrava durante o dia. O solar estava completamente às escuras, com exceção de uma única janela acesa naquele que fora o escritório de seu pai, agora reformado para ser o gabinete privado de Vivien. Através do vidro ele pôde ver brevemente a silhueta da noiva com o telefone colado ao ouvido, caminhando de um lado para o outro com agitação. Ele não entrou na casa principal. Em vez disso, um impulso instintivo o guiou em direção aos fundos da propriedade, rumo às construções anexas e ao velho celeiro de carruagens que não era utilizado para nada além de armazenar itens antigos desde a sua infância. O cadeado da porta principal fora substituído por um modelo novo, pesado e totalmente fora de contexto, em uma porta de madeira que costumava se abrir com um simples empurrão.
Foi exatamente nesse instante que ele ouviu um som abafado fraco e distante, um ruído que poderia ser confundido com o vento passando pelas frestas se não possuísse o ritmo inconfundível de um ser humano tentando gritar desesperadamente sem sucesso. Ele encontrou um pé de cabra no depósito de ferramentas e quebrou a estrutura do cadeado com as mãos trêmulas de angústia. A porta de madeira rangeu pesadamente ao se abrir. Ele deu os primeiros passos no interior escuro utilizando apenas a lanterna do celular para guiar seus passos e o facho de luz encontrou o corpo de Helena antes mesmo que sua mente pudesse processar a gravidade da cena. É aqui que a história retorna ao ponto de partida. Julian paralisado na entrada, a luz oscilando em sua mão, Helena presa às vigas do teto com os pulsos amarrados, gaguejando sob o pano, carregando nos olhos uma mistura intensa de terror e alerta. Ele cruzou o espaço do celeiro em poucas passadas rápidas. Suas mãos desajeitadas pela descarga de adrenalina lutaram contra os nós apertados que prendiam os pulsos da mulher enquanto ele sussurrava o nome dela repetidamente, como se pedisse desculpas por tudo. Quando o pano finalmente foi removido de sua boca, Helena não gritou. Ela puxou o ar com força, pronunciou o nome dele e sussurrou com extrema urgência: o anel, Julian, o anel da família. Ela precisa encontrar o anel de qualquer maneira. Não permita que ela ponha as mãos nele. Que anel, Helena? Quem fez essa crueldade com você? Perguntou ele horrorizado. Foi o Reeves, ele trabalha diretamente para ela. Para Vivien, confirmou ela com a voz falha. As pernas de Helena cederam no exato segundo em que a última corda foi solta e Julian a amparou nos braços, acomodando-a suavemente no chão poeirento do celeiro com suas próprias mãos machucadas pelo atrito das cordas grossas. Ela não é quem diz ser Julian. Preste muita atenção no que vou lhe contar. O anel do seu pai, aquele com o brasão oficial da família, aquele mesmo que seu pai entregou para a antiga governanta Marta antes de ela falecer e que Marta me confiou para manter seguro. Ele não é apenas uma joia valiosa de família. Existe uma cláusula especial no testamento e no fundo de investimentos do seu pai. Eu encontrei essa documentação secreta na gaveta trancada há meses, muito antes de a Vivien sequer me perguntar sobre ela. Toda a propriedade, as ações da empresa e os bens familiares não são transferidos integralmente para o nome de um cônjuge a menos que esse anel específico seja apresentado juntamente com um documento assinado por testemunhas no momento da ratificação. Seu pai criou essa exigência como uma proteção de segurança. Ele não confiava plenamente em advogados ou contratos simples. Julian sentiu o chão de suas certezas ruir completamente sob seus pés. Seu pai, sempre cauteloso e silencioso em suas prevenções, construíra uma salvaguarda impecável em seu legado financeiro, algo pequeno o suficiente para ser confiado à guarda de uma governanta leal e pesado o bastante para se sobrepor a qualquer contrato fraudulento. A Vivien descobriu a existência dessa cláusula de alguma forma, sussurrou Helena com a voz fraca. Talvez ela tenha contratado alguém para investigar os arquivos históricos do patrimônio. Ela vem tentando localizar esse anel há semanas. Eu me recusei categoricamente a dizer onde ele estava escondido. O Reeves me abordou na entrada da propriedade há 2 dias quando eu caminhava para o meu carro. Ele me trouxe para cá à força e me manteve presa, dizendo a ela que eu cederia com o tempo. A voz de Helena embargou. Eu estava com tanto medo do que eles poderiam fazer com a minha filha Sofia se eu falasse a verdade e ao mesmo tempo aterrorizada com o que aconteceria com o senhor se eu entregasse a joia. Julian segurou as mãos machucadas e trêmulas de Helena com firmeza e por um momento ambos permaneceram em absoluto silêncio. O celeiro era tomado apenas pelo barulho da chuva que começara a cair fortemente sobre o telhado de zinco e pelo balanço suave do laço de corda que permanecia pendurado acima deles, uma ameaça terrível que não fora concretizada, mas que deixava claro até onde os criminosos estavam dispostos a ir. Onde está o anel agora? Perguntou Julian em tom baixo. Helena esboçou um sorriso exausto e orgulhoso em meio às lágrimas que escorriam por seu rosto. Ele está costurado na bainha do casaco de inverno da Sofia. Eu mantive a joia escondida ali durante os últimos 2 meses. Ninguém jamais pensaria em procurar um documento financeiro valioso dentro do casaco de uma criança de 7 anos. Algo muito forte se expandiu no peito de Julian naquele instante, uma mistura de luto pela ingenuidade perdida, uma fúria incontrolável contra os agressores e um sentimento profundo de admiração e carinho por Helena. Ele a carregou com cuidado até o seu automóvel, cobriu-a com seu próprio casaco pesado e a conduziu não imediatamente ao hospital, mas até a pequena casa de sua mãe 3 ruas adiante.
A pequena Sofia estava adormecida no sofá da sala e despertou instantaneamente ao ouvir a voz da mãe correndo para os seus braços com a alegria desesperada de uma criança que percebera intuitivamente que algo terrível estava acontecendo. Apenas quando viu Helena com a filha nos braços e teve a certeza absoluta de que ambas estavam em perfeita segurança, Julian providenciou atendimento médico para cuidar dos ferimentos nos pulsos de Helena e acionou as autoridades policiais. Semecitar. O que se seguiu nas horas seguintes desdobrou-se com a clareza rápida de uma tempestade que finalmente se dissipa. Ao amanhecer, os detetives já haviam localizado e preso Reeves. O homem confessou todo o esquema quase imediatamente, tentando reduzir sua pena ao apontar Vivien como a mente por trás de todo o plano. Ele detalhou uma conspiração elaborada que vinha sendo montada há meses, incluindo a falsificação de documentos que seriam apresentados assim que Helena revelasse o paradeiro do anel, a contratação de um investigador particular para descobrir falhas no testamento da família e o fato mais grave de todos, a comprovação de que Vivien Castellano era um nome falso. Tratava-se de um alias utilizado por ela em 2 outras cidades grandes onde se envolvera em noivados anteriores com homens de grande posse cujos advogados familiares desconfiaram das intenções a tempo de evitar o casamento. Julian confrontou a noiva pessoalmente no escritório que ela tentara tomar para si. Ele permaneceu parado na porta do antigo cômodo de seu pai, segurando na palma da mão o anel de brasão que fora recuperado do casaco de Sofia, que entregara a joia ao bilionário com o orgulho solene de quem guardara um grande segredo. A postura elegante de Vivien se desfez completamente em poucos segundos, transformando sua falsa simpatia em uma atitude fria e calculista. Você não consegue enxergar o império que poderíamos ter construído juntos, Julian, disse ela, tentando se aproximar. Eu iria elevar o nome desta família a um patamar inalcançável. Você tentou tirar a vida de uma mulher que cuida desta família com lealdade há 11 anos por causa de um patrimônio financeiro, respondeu Julian com uma voz baixa e pausada, o que assustou muito mais do que se ele estivesse gritando. Não existe nenhuma possibilidade no universo de darmos continuidade a qualquer relacionamento após isso. Ela foi presa em flagrante menos de 1 hora depois sob as acusações de sequestro, associação criminosa e tentativa de estelionato. O casamento, que aconteceria em 3 dias com trajes prontos e decorações encomendadas, foi cancelado através de uma simples ligação telefônica. Para Julian, aquela decisão não pareceu um fim doloroso, mas sim a sensação de respirar ar puro novamente em um ambiente que vinha sendo sufocado lentamente há meses. As semanas subsequentes foram tranquilas e reflexivas, como costuma ser o período que se segue a uma grande tempestade. A mente de Julian retornava constantemente ao momento em que esteve prestes a perder algo cujo real valor ele ainda não havia compreendido totalmente. Ele passou a visitar Helena e Sofia com grande frequência. Não mais como um patrão checando a recuperação de uma funcionária, embora tudo tenha começado com a entrega de flores, os mantimentos e a insistência para que ela tirasse uma licença remunerada pelo tempo que fosse necessário. Aquelas visitas se transformaram gradualmente em algo genuíno e profundo, como as coisas verdadeiras costumam ser na vida real. Jantares que se estendiam por horas, tardes de sábado, ensinando a pequena Sofia a identificar as diferentes variedades de maçãs nos pomares da propriedade, e o retorno progressivo do riso a uma casa que ficara em silêncio pelo medo. Margaret Hill, que demonstrava uma lucidez surpreendente em seus melhores dias, observava em silêncio o filho se apaixonar pela mulher que mantivera a estrutura daquela família de forma discreta por mais de uma década. Em uma determinada noite, enquanto tomavam chá na varanda, a idosa comentou suavemente: seu pai sempre costumava dizer que as pessoas mais verdadeiras de uma casa raramente são aquelas que se sentam na cabeceira da mesa principal. Fico imensamente feliz que você tenha finalmente percebido isso a tempo. Julian levou um longo período para perdoar a si mesmo por ter chegado tão perto de perder Helena sem jamais ter compreendido a importância que ela tinha em sua vida. Ele se culpava pelas reuniões de negócios que priorizara em detrimento dos receios dela e pelos avisos claros que deixara passar despercebidos, porque acreditar neles significaria encarar o fato de que errara feio ao julgar o caráter de quem escolhera para casar. Contudo, Helena, que se recuperava gradualmente das feridas enquanto as marcas nos pulsos se transformavam em finas cicatrizes claras que já não tremiam mais. Disse a ele certa noite enquanto observavam Sofia brincar no jardim que não precisava da culpa dele. Ela precisava apenas de sua atenção e presença sincera. E Julian entregou seu coração a ela por inteiro pela primeira vez em mais tempo do que qualquer um deles gostaria de admitir. 1 ano mais tarde, no mesmo pomar de maçãs que o avô de Julian plantara com tanto carinho, Julian e Helena se casaram em uma cerimônia simples e emocionante.
Não havia lustres de cristal importados ou arranjos de flores ostentosos, apenas a presença dos familiares mais próximos, cadeiras dobráveis na grama e a pequena Sofia caminhando à frente como florista, espalhando pétalas pelo caminho com a concentração solene de uma criança que compreendia melhor do que a maioria dos adultos o significado profundo daquele dia. O aprendizado mais valioso que Julian carregou de toda aquela experiência, muito além das lições empresariais ou das cláusulas jurídicas que seu pai elaborara com tanto cuidado, foi uma verdade simples sobre a vida. As pessoas que nos amam de forma genuína e honesta raramente anunciam seus sentimentos com grandes discursos públicos ou ostentação. Elas marcam presença em nossas vidas de forma silenciosa, constante e dedicada, muito antes que possamos parar para refletir sobre o motivo de sua lealdade. O verdadeiro caráter de um indivíduo não é revelado quando tudo está calmo e favorável, mas sim na escuridão de um celeiro trancado, no exato instante em que alguém escolhe, mesmo correndo o risco de perder tudo o que tem, proteger a sua vida, em vez de salvar a si mesmo. Ele jamais se esqueceu dessa lição. Durante todo o resto de sua vida, sempre que passava pelo velho celeiro de carruagens, agora totalmente reformado, pintado e abrigando nada mais perigoso do que ferramentas de jardinagem e a bicicleta de sua filha, Julian fazia uma oração silenciosa de agradecimento ao instinto que o fizera confiar no próprio medo naquela noite chuvosa, em vez de ignorar a verdade mais uma vez.